sensação de frustração, baixa autoestima, isolamento. A falta de um diagnóstico ou diagnóstico tardio, ela pode trazer um impacto muito grande tanto na vida da criança como da sua família. Olá, meu nome é Beatriz Bel, eu sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos falar sobre um tema que é importante, porém um pouco sensível: o impacto do diagnóstico tardio na vida tanto da criança como dos seus familiares. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, continue aqui assistindo esse vídeo. E o diagnóstico tardio, ele é um diagnóstico que acontece quando um problema de saúde, uma condição neurológica, um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é identificado ali na primeira infância, né? Então, entre o 0 e o 3º ano de vida. Isso é considerado um diagnóstico tardio. E por quê? Porque ali, nessa primeira etapa da vida, né, da infância, é quando a criança ela tem uma maior probabilidade de desenvolvimento e percepção ali das novas habilidades, por conta da neuroplasticidade, da forma como o nosso cérebro recebe e processa essas informações. Então, quando passa aí do 3º ano de vida, a gente já considera que esse diagnóstico é feito de forma tardia, o que causa um impacto direto no tratamento e desenvolvimento dessa criança. E quando esse diagnóstico ele é feito de forma tardia, isso pode ser muito ruim para a criança, porque ela vai enfrentar alguns desafios de baixa autoestima, de frustração, porque isso vai ter um impacto direto na sua vida cotidiana. E muitas vezes ela vai querer fazer algumas coisas, por exemplo, se comunicar, e ela não consegue. E aí a gente tem como consequências alguns comportamentos disruptivos, por exemplo. E além disso, a falta de intervenção, ela pode causar um impacto da frustração, da baixa autoestima, da falta de socialização, de isolamento, sintomas de depressão e ansiedade, por muitas vezes a criança não entender o que se passa com ela, não entender porque ela se sente diferente das outras crianças, e isso pode agravar ainda mais as dificuldades que essa criança já apresenta. E para os pais, esse diagnóstico tardio também pode ser uma grande fonte de estresse, porque eles vão se sentir culpados, preocupados. Muitas vezes os pais entendem que tem algo errado ali, mas alguém da família fala que, ai, não, cada criança tem seu tempo, você está procurando problemas onde não tem. E aí, quando esse diagnóstico vem, os pais sentem aquela culpa, aquele remorso de não ter procurado ajuda antes. Assim como, muitas vezes, a falta de acesso à informação pode trazer essa sensação aos pais. Essa incerteza também de como será o futuro, se o que está acontecendo é por conta desse diagnóstico, o que poderia ter sido essa sensação, esses pensamentos, isso pode trazer um sentimento muito forte nos pais, de depressão, de ansiedade e até mesmo um esgotamento, por não saberem lidar com aquela situação, principalmente quando nós falamos de crianças com algumas doenças crônicas ou de crianças que têm comportamentos disruptivos, né? Aqueles comportamentos agressivos, crianças que não têm condição de se comunicar e acabam ali usando da agressividade para lidar com as suas questões. Isso gera muita dificuldade na família e isso pode trazer sérios problemas de saúde mental para os pais e cuidadores dessas crianças. E toda a dinâmica da família acaba sendo afetada. Os irmãos, eles podem se sentir ciúmes, eles podem se sentir menosprezados, deixados de lado pelos pais, pelo fato daquele irmão precisar de mais apoio, pelo fato daquele irmão muitas vezes ir para as terapias, e aí a criança não entende, né? Por que o irmão vai naquela tia brincar, enquanto eu tenho que ficar aqui fazendo outras coisas. Então, toda a família, ela tem um impacto. E isso pode também causar um isolamento social desse irmão, conflitos, agressividade, depressão, ansiedade, tensões dentro de casa.
Então, um diagnóstico, ele sempre vai impactar não só a criança que recebeu ele, mas toda a família. E quando ele é feito de forma tardia, isso traz ainda mais consequências e pode ser um agravante para a saúde mental de todos os envolvidos. Por isso, então, a intervenção precoce, o tratamento precoce, ele é tão importante para a criança se desenvolver, mas também para a família ter tempo de lidar com aquele diagnóstico, entender, buscar ajuda, conhecimento, para que essa dinâmica familiar possa ser organizada, no intuito de que isso afete menos essas famílias. E além disso, se você tem algum familiar ou conhece alguém que está vivendo essa situação, converse, busque ajuda, incentive o outro a buscar ajuda, porque a intervenção precoce também para os familiares, para a criança que está passando por essas questões de saúde mental, são muito importantes. A intervenção precoce, ela é fundamental em todos os casos, quando a gente fala do envolvimento de saúde, porque isso pode evitar o uso de medicação ou problemas mais graves no futuro. Então é muito importante que, se você está vivendo isso ou conhece alguém que está vivendo isso, você busque ajuda ou incentive o seu conhecido, seu familiar a buscar ajuda o quanto antes. Outra forma de lidar com essa situação é buscar ajuda do profissional de saúde, mas também estar em grupos de apoio, conversar com outros pais, com outras pessoas que estão vivendo ou que já viveram essa mesma situação. Buscar um suporte é fundamental para que essas demandas da saúde mental, esses sentimentos, eles possam ser tratados e curados, para que então todos tenham um melhor desenvolvimento, uma melhor qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele é importante e pode ajudar outras pessoas que estão passando por essa situação, não esqueça de curtir, de comentar e principalmente compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo.